Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Nós vamos ler todo o capítulo 1 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Vamos ler. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família real e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria se contaminar com a comida e com o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias e de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria
que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Amém. Olha, a história de Daniel, ela tem um início ruim. Aparentemente ruim. Nós temos aí o início do cativeiro babilônico, quando o povo de Deus, o povo de Judá, foi levado para a Babilônia. E Daniel entre eles. Que situação difícil para um servo de Deus, não é verdade? Imagine, Daniel foi separado da sua família. Estava ali, sem os seus pais, ali no palácio de Nabucodonosor. E ele estava ali também sem merecer aquilo. Sabemos que o exílio babilônico foi um castigo de Deus contra a nação de Israel. Ali era um problema nacional que estava acontecendo, não um problema pessoal de Daniel. Então ele não era culpado pelo exílio. Então estava ali sem merecer, certamente sem entender também. Podia não estar entendendo o que estava acontecendo. E o que mais? Ele via ali o inimigo vencendo. Olha que situação complicada, não é mesmo? E quantas vezes nós também vivemos situações complicadas. Talvez você tenha também perdido a sua família, tenha também perdido os seus pais, quem sabe? Ou um deles. Quem sabe você tenha vivido e esteja vivendo ainda uma situação difícil na sua vida, da qual você não é culpado. Então nós temos uma tendência muito grande de ligarmos os problemas ao merecimento. Então quando você está vivendo um problema sério na sua vida, muitas pessoas dizem assim: o que eu fiz para merecer isso? Não é verdade? Não é? A pessoa pensa, o que eu fiz para merecer isso? Tem gente que diz assim, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Devo ter colado chiclete na cruz. Alguma coisa eu fiz para merecer isso. Mas não, nem tudo que acontece na nossa vida é por merecimento. Então, não entre numa crise. Algumas vezes é por merecimento, sim, mas nem sempre. No caso de Daniel, não era por merecimento. A situação ali era complicada. Ele era o quê? Prisioneiro de Babilônia. Agora, diante dessa situação difícil, qual foi a reação de Daniel? E qual é a nossa reação diante dos problemas que vêm sobre nós? Diante de situações difíceis que nós vivemos, qual é a nossa reação? Olha, Daniel, ele poderia ter uma reação de revolta, não poderia? Poderia. E nós compreenderíamos isso. Ele poderia ser um revoltado, indignado, um homem irado, estressado, né, mal-humorado, porque estava ali como prisioneiro. Mas não, Daniel não era assim. Ele poderia ter tomado uma atitude de revolta contra o rei Nabucodonosor, não poderia? E nós compreenderíamos isso. Ele poderia começar a tramar uma forma, eu estou aqui perto da cozinha, vou dar um jeito de colocar um veneno na comida do rei. Não, mas Daniel não fez isso. Ele não tinha esse tipo de intenção, pelo que nós vemos aqui no texto. Ele poderia viver em questionamentos e reclamando de Deus, falando, Deus, onde está o Senhor? Será que o Senhor nos abandonou?
Será que eu perdi o meu tempo de ter acreditado no Senhor? O meu tempo servindo ao Senhor, será que foi em vão? Porque olha o que aconteceu na minha vida. Eu me tornei prisioneiro em Babilônia. Por quê? Por quê? Por quê? Mas não. Daniel não escolheu uma vida de questionamentos. Por outro lado, estar em Babilônia significava estar em um lugar cheio de atrativos. Então, ele poderia olhar a coisa por esse outro ângulo. Babilônia era a maior potência do mundo naquela época. A Babilônia estabeleceu um verdadeiro império, dominando grande parte do mundo. Então, Daniel estava na capital do império. Não apenas isso, Daniel estava dentro do palácio. Então, eu imagino que havia ali muitos atrativos. E ele, ao invés de escolher o caminho da revolta, ele poderia escolher o caminho de querer aproveitar, não é? Querer usufruir tudo aquilo. Ele poderia dizer, olha, eu não pedi para vir para cá, né? Eu já estou aqui mesmo, eu vou deitar e rolar, não é? Deitar e rolar, eu vou aproveitar, eu sou jovem. Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Então eu estou na capital do império, cara. Eu vou aproveitar, vou zoar demais aqui. Não é? Vou aproveitar de tudo que o rei puder me oferecer. Essa seria também uma postura. E não, essas duas posturas, elas não descrevem a atitude de algumas pessoas. Não é verdade? Alguns escolhem a revolta. Estão sempre de mal com a vida, de mal com Deus, revoltados, às vezes até crentes, mas revoltados. Outros já escolhem o quê? Cair no mundo, aproveitar o pecado. Mas qual foi a escolha de Daniel? Foi a escolha da fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Mesmo vivendo uma situação difícil, sem merecer, ele escolheu ser fiel. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele escolheu ser fiel. Mesmo sem perspectiva aparente, ele escolheu ser fiel. Ele não via uma intervenção de Deus, mas mesmo assim, ele escolheu ser fiel. Mas veja, que foi uma escolha espontânea. Espontânea. Isso reveste essa escolha da maior importância. O pai e a mãe de Daniel não estavam ali para cobrar nada dele. Eles não estavam ali, Daniel, vai orar, Daniel. Daniel, obedece a palavra de Deus. Daniel, faça isso. Daniel, faça aquilo. Daniel, louva o Senhor. Daniel, fecha os olhos, levanta as mãos, ajoelha. Agora você pode ficar em pé. Não tinha ninguém para pressioná-lo. Então veja que a escolha dele foi espontânea. Foi espontânea. Não por pressão. Então todos nós precisamos também escolher. Mas eu queria usar aqui uma palavra que é muito importante, foi muito importante na vida de Daniel e é muito importante nas nossas vidas também. A palavra é propósito. Propósito. No versículo 8 diz assim, Daniel resolveu que não iria se contaminar com a comida do rei e com o vinho que ele bebia. Propósito. Propósito. Irmãos, nós também precisamos ter um propósito de não nos contaminarmos. A Babilônia representa o mundo governado por Satanás. E nós estamos no meio dele.
no meio deste mundo. Nós estamos no meio dessa Babilônia. E nós também precisamos ter um propósito de não nos contaminarmos. Mas para que propósito? Para que propósito? Você precisa escolher e decidir que você não vai se contaminar. Mas por que eu preciso escolher e decidir? Sabe por quê? Senão você vai ficar assim, meio solto, aí a tentação vem, em cada tentação, você vai pensar se aceita ou se rejeita. Por quê? Não tem um propósito. Mas quando você toma uma decisão de não se contaminar, então você não fica à deriva. Entende isso? Daniel, ele poderia dizer assim, eu vou esperar ver o cardápio, né? Eu vou esperar o cardápio de cada dia, e dependendo, eu aceito ou não. Né? Eu vou ver. E aí, Daniel, o que você vai fazer? Não sei. Deixa ficar do jeito que está para ver como é que fica. Né? Eu não sei. Não podemos ter essa atitude de não sei. Nós precisamos ser determinados, precisamos ter um propósito. Eu não vou me contaminar com este mundo. Então, só para ilustrar essas minhas colocações, o propósito é como o motor do barco. O propósito, ele leva você numa direção. Agora, se você não tem o propósito, então qualquer vento te leva. Qualquer vento te leva. Então, por exemplo, a moça crente solteira. E serve para o rapaz também. Mas vamos falar da moça. A moça crente solteira, ela deveria fazer um propósito de jamais se casar com o ímpio. É uma decisão. Eu, quando era um rapaz solteiro, eu tomei essa decisão. Ou eu casaria com uma serva de Deus, ou eu morreria solteiro, não teria problema. E casei com uma serva de Deus. Glória a Deus. Gente, cristianismo não é brincadeira. Então você precisa tomar algumas decisões na sua vida. Decisões. Então, o jovem que nunca teve relação sexual, ele deve fazer um propósito. Ficarei virgem até o casamento ou até a morte, o que Deus quiser. Cristianismo não é brincadeira. Porque Satanás também não está brincando de destruir as pessoas. Ele está destruindo mesmo. Gente, propósito. Então, às vezes tem... Agora eu vou falar do rapaz, né? Às vezes o rapaz está solteiro, está querendo uma namorada, e aí está pegando qualquer uma que aparecer, qualquer uma serve. É uma pessoa sem propósito. Mas aquele que está servindo ao Senhor de verdade, ele determina, eu quero uma serva de Deus, e pronto. Essa palavra determinação, ela é muito importante. E ela não serve para nós determinarmos o que Deus vai fazer, não é isso. Né? Algumas pessoas ensinam assim, né? Você vai determinar que Deus vai te dar um emprego nessa semana. Gente, não fala bobagem, não. Nós temos que determinar é que seremos fiéis ao Senhor, é isso. O resto é resto. O resto é resto. Nós não mandamos em Deus, não é? Nós não temos poder para determinar o que Deus vai fazer. Você já pensou Daniel fazendo uma reunião com os amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, fazendo uma reunião, vem cá, vamos fazer uma oração forte aqui, vamos determinar que Deus vai tirar Israel do cativeiro. O que é isso? Né? Ou então vamos amarrar o demônio do cativeiro. Não. Essa é boa, né? Então, a gente
a gente tem que tomar cuidado com alguns padrões de oração ou de atitude, não é? Porque aqui não era o caso. Não era o caso de amarrar o demônio do cativeiro, nem de determinar que Deus fizesse isso ou aquilo, mas de determinar, sim, ser fiel a Deus, apesar do cativeiro. Então, o que aconteceu com Daniel? Daniel, ele fez um propósito de não se contaminar com as iguarias do rei. Mas por que isso? Por quê? Porque a lei de Moisés, que Daniel seguia e obedecia, essa lei ela tinha uma série de recomendações alimentares. Então Daniel não podia comer qualquer coisa. Não é? Carne de porco, por exemplo, ele não podia comer. Então, certamente ele viu ali na mesa do palácio uma série de alimentos que ele não podia comer. Então ele determinou, eu não comerei, porque aquilo seria uma contaminação na sua vida. Irmãos, essa palavra contaminação ela é muito forte. Sabe por quê? A contaminação, ela entra facilmente no seu corpo, mas para tirar é muito difícil. Preste atenção nisso. A contaminação entra na sua vida assim, mas para tirar é muito difícil. Não é como um vírus que entra no organismo, ele entra facilmente, mas para sair é muito difícil, em alguns casos ele não sai. Então não pode se contaminar, não pode brincar de contaminar. Porque uma brincadeira dessa pode ser fatal. Então, qual foi a atitude de Daniel? Renunciar. Então, na vida cristã, nós também precisamos renunciar a algumas coisas. E ele aqui não estava renunciando jiló, não é? Cebola crua, não é? Não era isso. Eram alimentos saborosos, né? Eram iguarias. Eram manjares do rei. Não era coisa ruim, não. Não era coisa ruim, não. Então, o mundo pode trazer para você um manjar que ele não é ruim, não. O manjar é maravilhoso. Mas é esse mesmo que você tem que chutar para lá. Então, Daniel renunciou. E o que aconteceu com o Daniel, nós lemos aí, no versículo 17, olha só. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de interpretar visões e sonhos. Irmão, quando você renuncia às coisas de Satanás, Deus te dá uma bênção especial. Porque você acha que ao renunciar às coisas do diabo, você vai ficar com as mãos vazias. Não! Não! Deus tem muito mais para te dar do que essa lavagem do diabo. Então, Deus deu sabedoria, conhecimento, inteligência, dom espiritual, capacidade de interpretar sonhos e visões. Irmão, quando você renuncia o mundo, Deus te abençoa, Deus te unge, Deus te capacita para o ministério. Agora, se você não renunciar, você não vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem. Não tem. Porque quem não renunciou, não ganhou. Não é verdade? Aqui não havia só 4 jovens na história, não. Havia muitos outros. Quem não renunciou, não ganhou. E esses que não renunciaram, nem o nome deles ficou registrado. Porque eles foram inúteis para os propósitos de Deus. Foi isso? Eles foram apagados da história de Israel. Foram inúteis. E o que acontece na sequência da história de Daniel?
Daniel se destacou pela sua dedicação a Deus. Daniel era um homem que orava. Em Daniel 6:10 está escrito que 3 vezes por dia ele se ajoelhava em frente à janela que estava na direção de Jerusalém. E ali ele orava ao Senhor. Era um jovem de oração. O que mais? Daniel era um jovem dedicado à palavra. Daniel capítulo 9, versículo 2, diz que Daniel entendeu pelos livros que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Ah, mas que livros são esses? Um deles era o livro do profeta Jeremias. Olha que legal, não é? Daniel estudou o livro do profeta Jeremias. Um homem que estudava a palavra de Deus. Um jovem que estudava a palavra de Deus. Vamos tomá-lo como exemplo para nós? O que mais? Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Daniel era um jovem que jejuava. Então veja as suas práticas, as suas escolhas. E o que acontece na sequência? Olha só. Quando você faz um propósito de servir a Deus com fidelidade, então Deus também tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus na vida de Daniel, ele fica evidente aí a partir do capítulo 7. O livro de Daniel, ele é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a história de Daniel. Do capítulo 7 ao capítulo 12, visões e revelações do Senhor. Ah, mas por quê? Porque Daniel era um jovem que tinha compromisso com Deus. Um jovem que tinha propósito de fidelidade. Um jovem que orava. Um jovem que jejuava. Um jovem que estudava a palavra. Ah, então Deus também tinha um propósito maravilhoso para ele. E que propósito é esse? O ministério profético. Ministério profético. Deus estabeleceu o ministério profético na vida de Daniel. Ele se tornou um profeta. Ah, mas tudo bem, havia tantos profetas naquele tempo, mas nenhum como Daniel. Nenhum. Não houve no Antigo Testamento nenhum profeta como Daniel. Por quê? Além do ministério dele ser profético, foi também um ministério escatológico. O que é isso? Né? Que palavrão que é esse? Escatologia é o estudo das coisas do fim. Então Daniel, ali, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre o fim do mundo, sobre os últimos tempos. Quando alguém quer saber alguma coisa sobre anticristo, vai aonde? Daniel? Gente, o homem não foi pouca coisa, não. Não é? Nós hoje ficamos perdidos com esse negócio de anticristo. Cada hora dizemos que é um, não é? Não é o Papa. Ah, o Papa morre. Não, é o outro Papa. Não, esse aqui está muito fraco. Aí é o Bill Gates. Não é o Bill Gates, é o Bin Laden. Né? Aí fica assim. É Obama, Osama. Mas a gente fica perdido. Daniel, há 2.700 anos atrás, ele falou sobre o anticristo. Um ministério escatológico. O que mais? Apocalíptico. Como apocalíptico? Quando foi João que escreveu o Apocalipse, existe o gênero apocalíptico. É um tipo de literatura. E o primeiro que escreveu em Israel uma literatura apocalíptica foi Daniel. Mas por quê? Porque era um jovem que tinha propósito de ser fiel a Deus. Ele recebeu esse privilégio maravilhoso de escrever um texto apocalíptico, com características do Apocalipse. Aí outra coisa, o ministério dele foi
messiânico. O que é messiânico? Ele profetizou a respeito da volta de Jesus, da vinda de Jesus, né? E mais, ele não só profetizou, Daniel viu o Senhor Jesus Cristo. Mas onde está isso? Daniel capítulo 7. Né? Daniel viu o Senhor Jesus. E viu quando o Pai lhe entregava o reino do mundo. Daniel, aí no capítulo 7, vamos ler aí. Meu Deus, que maravilha esse texto. Daniel 7, versículo 13. Jesus Cristo, esse texto é bênção pura. Na mesma visão que eu tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, que é o Pai. E foi apresentado a ele. E foi-lhe dado o poder, a honra, a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raça o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Meus irmãos, Daniel viu Jesus. Daniel viu Jesus, mas por que ele viu? Porque era um jovem determinado a ser fiel a Deus. Aquele que resolve se contaminar com as desgraças do mundo. Ele não vai ver Jesus tão cedo, só vai ver no dia do juízo final. Então veja, que maravilha. E Daniel, que no princípio não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, ali no capítulo 9, conforme eu já mencionei, 9, versículos 2 e 3, Daniel entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel, ele teve uma revelação do projeto de Deus. Então ele não precisava mais ficar inconformado, revoltado, coisa que ele não era, não é? Mas agora, menos ainda, ele não teria motivo para isso. Ele não teria motivo nem para fazer a oração errada, para falar, Senhor, eu vou dar ao Senhor um prazo de 6 meses para o Senhor me tirar daqui. Não, porque ele agora sabia o tempo de Deus. Então, essa fidelidade a Deus fez com que Daniel recebesse a revelação do livramento. Mas não apenas isso, porque Daniel poderia dizer assim, vamos conjecturar. Tudo bem, o Senhor, dentro de 70 anos, vai libertar o seu povo que está cativo na Babilônia. Mas, fazendo as contas aqui, eu acho que não verei essa libertação, porque eu não devo viver tanto assim para ver esse dia. Mas Deus deu para Daniel uma revelação infinitamente superior a essa. Daniel teve uma revelação da vida eterna. Veja aí no capítulo 12 de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Veja só. E o anjo continuou dizendo, naquele tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Olha aí a grande tribulação. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Olha o livro da vida aí de Apocalipse, né? E versículo 2, muitos dos que já tiverem morrido ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Meus irmãos, Daniel teve uma revelação da vida eterna.
Isso para nós hoje é muito comum, não é verdade? Nós já decoramos aquele versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa expressão vida eterna para nós é muito comum, muito normal, mas no tempo de Daniel, ninguém falava em vida eterna. Havia mitos sobre a eternidade, mas essa vida eterna dada por Deus, não se sabia sobre isso. Mas Daniel recebeu essa revelação. Por quê? Porque era um homem que tinha o firme propósito de ser fiel a Deus. Então que ele sirva de exemplo para nós. Ele sirva de exemplo. E por essa fidelidade, Daniel, através das revelações que teve, ele viveu acima do exílio, acima do cativeiro. Ele estava ali na Babilônia, mas ele sabia: eu não sou daqui. Uma vida eterna com Deus me aguarda. Aleluia! Então nós também vamos viver desta mesma forma. Não somos daqui. Temos uma visão superior. Não vamos perder essa visão por causa das contaminações saborosas que o mundo nos oferece. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai.